Bom, então vamos para a questão 7. Essa questão ela é difícil, viu? As outras eu procurei interpretar, fazer, chegar no resultado, mas essa aí eu tive que voltar uns assuntos atrás aí, relembrar de algumas coisas, porque trata-se de congruência de triângulos, né? Onde você tem aqueles casos de congruência, né? LLL, que é lado, lado, lado. AAA, que é ângulo, ângulo, ângulo. Tem ALA, que é ângulo, lado, ângulo, né? Nesse caso aqui, eu já adianto que vai ser um caso de congruência AAA, onde todos os ângulos dos dois triângulos ali, né? O triângulo de área T1 e o triângulo de área T2, eles vão ser semelhantes em ângulo, ângulo, ângulo. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, eu vou pôr de azul com uma garra, vou chamar de garra, né? Ele é semelhante a esse ângulo aqui. Eles são exatamente os mesmos, na verdade. A gente não sabe qual é o ângulo exatamente. Vamos supor que seja o ângulo 45. Os dois são 45. Por que isso acontece? Porque isso trata-se de uma propriedade dos ângulos chamados opostos pelo vértice, aonde eu coloquei bem aqui, ó. Sempre que eles estiverem nessa configuração aqui de x, né, um ângulo vai ser igual ao outro sempre que forem opostos pelo mesmo vértice, né? Então eles compartilham do mesmo vértice, eles são opostos pelo vértice, eles vão ser iguais, equivalentes, ok? Tem um outro caso também de semelhança de triângulo, perdão, na verdade, propriedades do ângulo, né? Em que eles vão ser exatamente iguais também, que é no ângulos alternos internos, quando tem uma transversal cortando duas retas paralelas. Em outras palavras, é o seguinte: esse ângulo aqui que eu vou colocá-lo de preto, esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui. Eu vou colocar de preto e com duas garras, né? Duas garrinhas. Por quê? Porque ele é alterno interno. Ele está do lado de dentro, porém alternado com esse. É o mesmo caso que eu desenhei aqui, ó. Tá vendo que esse ângulo aqui, ele vai ser alterno interno com esse ângulo. Portanto, eles são exatamente iguais. Agora veja que está faltando esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocá-lo de vermelho. Esse ângulo aqui, que eu vou colocá-lo de vermelho com 3 garras, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui. Por quê? Pela mesma propriedade. Eles são alternos internos, ok? Então repara que eles são semelhantes, esses dois triângulos, o triângulo de área T1, o triângulo de área T2, eles são semelhantes pelo caso ângulo, 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 que é esse caso aqui, aonde todos os ângulos, esse caso aqui, perdão, todos os ângulos são equivalentes, ok? Quando a gente tem uma semelhança entre dois triângulos, a gente pode dizer que só um minuto que minha mãe tá ligando, eu vou dar uma pausa aqui. Ah, nem sei onde parei, né? Minha mãe me ligou, tomei um susto, tô aqui gravando o vídeo. Aí 4 chamadas perdidas, eu pensei, pronto, aconteceu alguma coisa. Né? Alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Tá me ligando.
Aí não, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, uma música para eu escutar, um vídeo. Aí ela queria que eu escutasse logo. Aí ela me ligou umas 4 vezes para eu escutar uma. Oh, meu Deus, quase morri do coração. Pois muito bem, não lembro onde a gente parou, mas ficou provado que esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Quando isso acontece, a gente tem a propriedade, a proporção, quer dizer que eles são proporcionais, né? Então, por exemplo, se a gente divide esse lado por esse lado, vai ser igual a divisão desse lado grande por esse lado aqui, ó. É um caso, né? Tem vários casos. Mas um outro, que é o que interessa pra gente, já que essa questão tá falando que a gente tem que descobrir... Nossa, eu nem expliquei a questão, agora que eu reparei. Bom, veja aqui, né? Repara que aqui está falando as coordenadas de cada ponto. Então, o ponto A, ele está no par ordenado 0, 0, ou seja, ele é bem aqui, certo? O ponto B, ele está no par ordenado 0, 2, ou seja, 0 para x, 2 para y. Isso quer dizer que essa figura tem altura 2, né? Porque daqui até aqui é um intervalo de 0 até 2. Veja que o ponto C, ele está no par ordenado 4, 2. 4 para x, 2 para y. Isso quer dizer que isso aqui tem uma distância de 4. Não sei se especificou se é 4 centímetros, enfim, não interessa muito. Vale 4 unidades de medidas, né? O ponto D, ele está localizado no par ordenado 4, 0. 4 para x, 0 para y. Isso quer dizer, é claro, que isso tudo aqui vale 4, certo? E o ponto E? O ponto E está localizado no par ordenado x, 0. X para o x e 0 para o y. Ou seja, a gente tem que descobrir quanto que vale esse tal de x. É isso que a gente tem que descobrir, né? Repara que se aqui vale x, eu vou trocar o E aqui por x, porque é exatamente esse ponto que a gente quer descobrir. Exatamente esse ponto que a gente quer descobrir, certo? Então tá aqui. Repara que se daqui até aqui, não, eu vou deixar o ponto E aqui para não mexer. Mas uma coisa que você tem que reparar, daqui até aqui vai valer justamente o que? X, certo? Porque vamos supor que esse x aqui vale, sei lá, 1,5. O par ordenado é 1,5, 0. Se aqui fosse 1,5, quer dizer que a distância daqui até aqui também ia ser 1,5. Assim como o B aqui está no par ordenado 0, 2, se aqui é 2 para o y, quer dizer que a distância vale 2. Então, se aqui é o ponto x, né, do par ordenado E, essa distância aqui vale x. De modo que essa distância aqui do E até o D vai valer quanto? Vai valer tudo menos isso. Vai valer tudo isso aqui, exceto o x. Tudo isso é 4, menos o x. Então, isso aqui é 4 menos x. Eu acho que agora não vai dar para ver que eu fiz muito pequeno, né? Vou tentar aumentar aqui. Mas, enfim, a base desse triângulo T2 vale 4 menos x, certo? Isso é muito importante da gente entender. A gente tem que descobrir o valor de x. Bom, já que esses triângulos são semelhantes, a gente pode dizer que as áreas deles são proporcionais a algum dos lados. Então, T1, que é a área do triângulo, do triângulo maior, sobre T2 é igual, ou seja, é proporcional essa divisão a qualquer um dos lados pelo lado semelhante. Por exemplo, esse lado grandão é semelhante a esse lado aqui, porque eles estão opostos ao mesmo ângulo.
certo? Então a gente pega o ângulo grandão, ou perdão, o lado grandão que vale 4, ele é proporcional à divisão dele por 4 menos x, que é o lado desse triângulo aqui. Só que a questão falou que a área do triângulo maior é o dobro do triângulo menor. Ou seja, se a gente dividir T1 por T2, tem que dar 2, né? Se eu tenho 2 metros e você 1 metro, eu tenho o dobro da sua altura. Se a gente dividir a minha altura pela sua, vai dar 2, porque o dobro significa isso, né? Se eu tenho 100 reais e você tem o dobro, você tem 200, se eu divido 200 por 100, eu vou ter 2. Então, sempre que eu tenho o dobro de algo dividido pelo outro, a gente vai obter a resposta 2. Então, T1 por T2, que é a área do triângulo maior pelo triângulo menor, vai valer 2. 2 é igual a 4 sobre 4 menos x. Essa é a propriedade de semelhança do triângulo. O que a gente fez até aqui? Não vai surtar, eu sei que é difícil, mas a gente descobriu que esses dois triângulos eles são semelhantes. Por quê? Porque todos os ângulos deles são iguais. Porque aqui é oposto pelo vértice, aqui é alterno interno com esse, aqui é alterno interno com esse. Então, todos os ângulos eles são iguais, ou seja, esses triângulos são semelhantes pelo caso AAA. Alcoólicos Anônimos de Águas Claras. Pensei nisso agora, né? Então, eles são semelhantes por esse caso AAA. Quando dois triângulos são semelhantes, se a gente dividir a área de a área do maior pelo menor, vai ser proporcional ao lado de pelo lado do outro, que são semelhantes. Então, esse lado é semelhante a esse lado aqui. Assim como essa área é semelhante a essa área. T1, que é a área do triângulo 1, sobre T2, que é a área do segundo triângulo, é proporcional a esse lado, que é 4, dividido por esse lado, que é 4 menos x. T1 dividido por T2, já que um é o dobro do outro, essa divisão tem que dar 2, igual os exemplos que eu citei agora há pouco. Então, 2 é igual a 4 sobre 4 menos x. O que a gente vai fazer aqui? Nós iremos... Só um minuto. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu me perdi. Bom, já entendi a confusão, é porque, na verdade, a propriedade dos triângulos é que, quando eles são semelhantes, a área do maior dividido pela área do menor é igual ao quadrado da divisão dos lados semelhantes. Então, aqui faltou isso aqui, ó. A área do maior dividido pela área do menor é igual ao quadrado do lado maior dividido pelo lado menor, que são semelhantes. Então, a questão falou que essas áreas elas são o dobro, a do maior é o dobro do menor, por isso que ficou 2. Só que aqui vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, e aqui embaixo vai ficar 4 menos x ao quadrado. Isso aí é aquele par ordenado, aquele produto notável, né? Então a gente vai ficar assim, 2 é igual a 16 dividido, então, quadrado do primeiro termo, que é 16, né? 4 vezes 4, menos 2 vezes 4, o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 4 vezes x, que é 8x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Ok? Aí aqui a gente pode multiplicar em cruz, porque esse 2 aqui é como se tivesse por 1, né? Então a gente multiplica em cruz,
Aí a gente vai meio que fazer a distributiva aqui, ó. Então, 2 vezes 16 é 32. Deixa eu ver se está dando para ver, porque né, ficou pequeno, mas está dando para ver. 32, 2 vezes menos 8x, menos 16x, mais 2 vezes x ao quadrado é igual a 16. Isso aí é Bhaskara, né? Então você passa tudo para o mesmo lado, né? Vamos colocar aqui o 2x ao quadrado aqui primeiro para ficar mais organizado. 2x ao quadrado menos 16x. Passa esse 16 aqui para cá, subtraindo 32, que vai ser o próprio 16, né? 32 menos 16 é igual a 16, positivo. Tudo isso igual a zero. Então, a gente tem aqui Bhaskara, certo? Só que a gente pode simplificar dividindo tudo por 2, porque tudo é múltiplo de 2. Então, 2x ao quadrado dividido por 2, x ao quadrado, menos 16x dividido por 2, menos 8x, mais 16 dividido por 2, mais 8, igual a zero, tá? Só simplificou aqui. Vamos fazer Bhaskara então. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a... O b vale 8, né? Então, menos 8 mais eleva ao quadrado vai ficar 64. Menos 8 vezes menos 8 é igual a 64. Menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c, que vale 8. Então, delta é igual a 64. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Isso aqui vai ficar 64 menos 32, que dá 32 também. Então, delta é igual a 32. Vamos descobrir o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ou seja, o menos b é 8, porque o 8 já estava negativo. Então, nesse caso, vai trocar o sinal. O menos b seria menos 8, que é 8. Menos b, mais ou menos a raiz de 32, dividido por 2. Esse raiz de 32 não tem uma raiz exata. Essa questão é foda. Me desculpa a palavra, eu nunca xinguei. Mas essa questão é fodástica. Então, por isso que as alternativas dá 2 raiz de 2, 4 raiz de 2, porque vai dar um número meio bagunçado mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... deixa eu trazer para cá. Eu vou apagar isso aqui para ganhar um espaço. Ok. A raiz de 32 a gente vai... Deixa eu tirar aqui. A gente vai simplificá-la, ou seja, a gente vai reduzir, na verdade. Então, 32 dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1. Isso é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2, ou melhor, vamos direto ao ponto. Isso é a mesma coisa aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quando acontece isso, a gente faz aqui, ó. X é igual a 8 mais ou menos a raiz disso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, dividido por 2. 8 mais ou menos. Então, o que está ao quadrado, né, corta e vai para fora da raiz. Mais ou menos, o que vai para fora da raiz é esse 2 e esse 2. Eles se multiplicam, que dá 4. Ou seja, 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 32, só que simplificada, né? Na forma reduzida. Então aqui vai ficar 8, o x' vai ficar 8 mais 4 raiz de 2 sobre 2.
Isso aqui, se você simplificar tudo, dividir tudo por 2, vai ficar 8 dividido por 2 é 4. 4 raiz de 2 dividido por 2 é 2 raiz de 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar 4 mais 2 raiz de 2. A alternativa correta, então, eu até perdi aqui, só um minuto. Até perdi a folha. Não, então vai ficar assim. Agora a gente tem que calcular o x duas linhas, que vai ficar, na verdade, com o sinal trocado, né? 4 menos 2 raiz de 2. Essa aqui é a resposta correta. Questão difícil, muito difícil de explicar assim, ser presencialmente também, né? Mas se esforçando pode ser que dê para entender. Foi a questão mais difícil de todas, dessas 4, né? Mas tendo entendido as outras, creio que já está muito bom, tá? Qualquer dúvida a gente pode tirar presencialmente.